Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, mais uma vez, diante da tua presença, primeiro desejando-lhe um feliz domingo, dia de estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, buscando conhecê-lo cada vez mais e aprender da sua palavra, amém? Que o Senhor Deus dirija você, dirija os seus passos para a casa dele, casa de oração para todos os povos, a casa do Deus vivente, Deus que fala, Deus que ouve, Deus que cura, que salva, que liberta, Deus que abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, porque Deus é um ser espiritual, amém? Mas Ele também abençoa com toda sorte de bênçãos materiais, porque Ele é dono de toda a terra, conforme está escrito no Salmo 24, não é? E Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata que há na terra, conforme Ele falou através de um dos profetas. No nome de Jesus Cristo, que você seja uma pessoa feliz, próspera, bem-sucedida, mas principalmente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa feliz de saber que há alguém acima de você, maior do que você, com mais poder do que você e que ama você. Amém? Em nome de Jesus, nunca rejeite o amor de Deus, nem aquilo que Ele pode fazer por você, porque muitas pessoas há que estão enfermas, mas não aceitam sequer uma oração em favor delas, da cura delas. E se não aceitam uma oração para ficarem curadas de uma enfermidade, quem pode imaginar que elas estão preocupadas com a eternidade, não é? Nós oramos por curas, por libertação, mas nós sabemos que a oração que mais precisamos fazer é por salvação, não é? Para que a pessoa, mesmo que não tenha nada aqui nessa vida, ela tenha a perspectiva de estar ao lado do Criador, daquele que sabe de todas as coisas. Nós somos pequeninos, sabe, querido, querida? Nós nos achamos muita coisa, mas na verdade nós não somos grande coisa. Então, nós não sabemos do futuro. Não podemos prever o futuro. Nós temos pela Bíblia Sagrada um lampejo do que é o nosso futuro, do que nos reserva o futuro. Não apenas no que se refere às coisas malignas que acontecerão, mas também no que se refere às coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado para nós, para aqueles que o amam. No nome de Jesus, que você compreenda essa palavra e que você anseie no seu coração conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus, porque é muito importante saber com quem nós lidamos, nós interagimos, para não fazermos orações tolas, não fazermos o que nós não devemos fazer e, ao mesmo tempo, para alcançarmos aquilo que nós desejamos e precisamos alcançar. O apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala, né? Pedis mal, porque pedis para o vosso deleite, e aí não recebeis, né? Nós temos que pedir para o deleite e a glória do nome do Senhor. Senhor, cura o meu pai, cura minha mãe, cura o meu esposo, cura minha esposa, cura o meu filho, cura o meu amigo, a minha amiga, para a glória do teu nome. Não é? A sogra do apóstolo Pedro pode falar isso, porque quando ela foi curada pelo Senhor Jesus Cristo, imediatamente, para a glória de Cristo, ela começou a servi-lo. E este é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. O apóstolo Paulo, dentro do nosso projeto de incentivo à leitura da palavra de Deus, cutucando a nossa bênção e o milagre que precisamos do Senhor, diz assim na carta que ele escreveu aos crentes em Jesus Cristo que estavam na cidade de Colossos, no capítulo 3, de onde, conforme todos os demais casos, as demais cartas e livros que já lemos até aqui, extraímos porções para serem aplicadas no nosso contexto. Amém? Ele diz assim no capítulo 3 que estamos lendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e seja agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Temos aprendido muito com o apóstolo Paulo. E eu falo assim, já sabendo, né, que você talvez diga assim, Sué, mas você está ensinando, como é que você pode estar aprendendo? Quem ensina mais do que ensina, aprende, né? Nós precisamos estar abertos para o aprendizado, para o crescimento, para o amadurecimento, para o ensino, né? Nós não nascemos sabendo. É muito interessante a gente imaginar isso, né? O apóstolo Paulo era um poliglota. Ele, quando chegou ao Evangelho, era um homem com vasto conhecimento. E ainda assim, ele aprendeu. Porque ainda que ele fosse um religioso, ainda que ele fosse membro de uma seita, não é? Ele era um fariseu, ele julgou que ele ainda tinha muito que aprender. Ele ensinava, é verdade, mas ele não foi arrogante a ponto de achar que ele não precisava aprender. Então, é a mesma coisa aqui, amém?
Não estou ensinando, eu estou fazendo a leitura da Bíblia Sagrada e antes de começar a gravar eu peço a Deus, Senhor, fale o Senhor. Não deixe eu falar de mim, porque eu sei que eu não tenho o que oferecer, mas o Senhor tem, eu quero apenas ser um instrumento teu, que a minha boca, os meus lábios, a minha voz estejam à disposição do Senhor. Sabe, querido, querida, eu exatamente hoje estava conversando com uma pessoa e eu falava, né, a respeito de oferta. E a pessoa achava que era oferta de dinheiro, né? Senão, a oferta daquilo que Deus nos deu. Primeiro nós aceitarmos o que Deus nos ofereceu, que foi Jesus na cruz do Calvário, o perdão dele através de Jesus. A nossa oferta a ele, eu sei que algumas pessoas colocam isso como uma grande dificuldade, mas é porque elas são avarentas, elas não gostam de ofertar nada e a ninguém. Imagina a Deus, que elas têm ali o benefício da dúvida, né? Elas vão dizer, mas Deus não precisa disso, Deus é espírito, ele não precisa de dinheiro. Pois é, mas a casa dele precisa, né? Eu gosto da minha casa, por exemplo, muito bonitinha, arrumadinha, limpinha. Eu confesso assim que é a minha teteia, não é? Eu gosto de fato de organizar, não é? Agora, imagina a casa de Deus se não seria isso, não é? Eu não vou querer ver as coisas limpinhas, organizadinhas, não é? Então, eu digo assim que no meu caso não tenho qualquer tipo de avareza com respeito a isso. Cada vez que eu vou ao culto, eu procuro ter uma oferta para entregar, por menor que seja ela, porque eu sei que tem conta para pagar, a igreja tem conta para pagar, não é? E o que Deus colocou no meu coração, né, com respeito a isso, é aquilo que nós vamos oferecer a Deus que não tem a ver com dinheiro, né? E aí eu falei para a pessoa a respeito do Mateus, o primeiro livro, né, do Novo Testamento, né, Evangelho segundo Mateus. Quem era Mateus? Mateus era Levi. Ele era um judeu que trabalhava, que nós poderíamos dizer, né, hoje, nossa Receita Federal. Ele trabalhava na coletoria, ele colhia impostos dos judeus. Para os judeus, não, para os romanos. Né? A Judéia, né, Israel, estava cativo dos romanos, de Roma. Então, Roma cobrava imposto, ainda que estivesse numa terra estrangeira, cobrava imposto do povo que eles dominavam, que nesse caso eram os judeus. Então, o Mateus, que era um judeu, trabalhava lá, cobrando imposto dos judeus. E Jesus passou, foi à coletoria, eu acho que ele chegou, não sei se tinha um prédio, uma casa, ou se o Mateus trabalhava do lado de fora, eu não sei como é que era, mas o Senhor Jesus passou aonde ele trabalhava, estava lá sentado numa cadeira ou em pé, mas estava cobrando impostos dos judeus. E o Senhor Jesus disse para ele, segue-me. Não falou mais nada, apenas isso, segue-me. E o Mateus, né, antes Levi, o Levi o seguiu. Né? E depois nós vemos no Evangelho, acho que Lucas, no Evangelho de Lucas, que o querido Levi teve seu nome mudado para Mateus e que o querido Levi fez um jantar na sua casa e para esse jantar ele convidou os seus amigos coletores de impostos. E eu fico pensando assim, será que Jesus pediu isso a ele? Tendo Jesus pedido ou não, o mérito aqui é dele, Levi ou Mateus, porque ele imediatamente após entregar-se a Jesus, passar a seguir a Jesus, ele disponibilizou algo dele, pessoal. Né? O dinheiro também é pessoal, né? Não deveria haver dificuldade para a gente entregar o dízimo, para ser ofertante, não é? Não deveria haver, mas... E nesse caso do Levi, ele ofereceu um jantar. Eu não creio que ele tenha dito assim, Jesus,
o senhor, por favor, né, vou oferecer o jantar, vou só ofertar minha casa, né? O senhor traz aí a comilança, os móveis, os servos para servirem. Não creio que ele tenha feito isso, não, é? Até porque, na qualidade de cobrador de impostos, ele tinha uma boa posição. E, fora isso, os judeus são naturalmente pessoas bem-sucedidas. Então, também não creio que ele tenha dito para os amigos que ele convidou para estar em sua casa para jantar, tenha dito, ó, cada um leva um prato. Não creio, não creio que isso tenha acontecido. Ele efetivamente apresentou Jesus àqueles seus amigos na sua residência, que ele certamente preparou para aquele dia, não é? Então, eu acho assim muito lindo que tenhamos com respeito ao Senhor essa disposição de oferecer o nosso melhor para o Senhor, né? O Levi ofereceu o seu melhor, que era a sua casa, que era até eventualmente ser taxado de religioso, né? Religioso no modo pejorativo, como muitas pessoas fazem, elas fazem com o intuito de humilhar a pessoa que elas estão chamando de religiosas, né? Estão menosprezando, né? E ali ser taxado do que quer que fosse, que normalmente as pessoas que seguem a Cristo são chamadas. Eu não tenho o menor problema com relação a isso, porque eu amo seguir a Cristo e qualquer preço que tiver que ser pago, eu pago. Aleluia. Então, o Levi convidou os amigos dele, né? Não sentiu vergonha de dizer, olha, agora eu sou de Cristo. Eu abandonei aquele emprego, aquela posição, e agora eu sou discípulo de Jesus. E eu quero apresentar para vocês este que é o meu mestre a partir de agora e que salvou a minha vida, né? A mesma coisa fez o profeta Eliseu, não é? Ele foi à casa dele, se desfez das cabeças de gado que ele tinha e fez um churrasco. E as pessoas lá do povoado, a família dele, todo mundo comeu, bebeu, se divertiu e ele se despediu, não é? Ele estava feliz e aí ele estava celebrando a felicidade dele de ter sido aprovado para estar numa missão, não é? Porque quando nós aceitamos ao chamado de Jesus, conforme aconteceu com Levi, nós recebemos uma missão, que é a missão de anunciar a Cristo Jesus, conforme o nosso querido Levi fez. Quando ele levou as pessoas à casa dele para jantar e Jesus estava lá, é óbvio que ele não estava ali. Jesus era um qualquer da festa, não. Jesus era a figura principal daquela reunião e ele estava sendo apresentado àqueles homens que eram parte do grupo de amigos e colegas de trabalho do Levi. Então, nós temos essa coisa conosco, né, no que se refere à oferta. Ofertarmos a nossa vida ao Senhor. Foi o que Levi fez. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu não quero mais cobrar imposto. Eu não quero mais fazer isso, aquilo outro. Agora, o que eu quero é servir ao Senhor. A minha casa está ao seu serviço, meu carro está ao seu serviço. Tudo o que eu chamei de meu até aqui, agora é seu. Lindo, né? E aqui nós temos, né, eu senti desde a última mensagem que eu precisava tratar dessa parte especificamente, quando o apóstolo Paulo fala assim, a partir do versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E era isso que eu queria falar. Dando a Deus graças pelo Senhor Jesus. Que lindo, né? Eu fico imaginando que o Levi fez isso, né?
Levi fez isso. Ele deu graças a Deus por ter conhecido a Jesus. E ele deve ter parado para pensar no que ele estava fazendo, cobrando impostos do seu povo, maltratando o seu povo. E então ali ele deve ter colocado a mão na cabeça e dito: Deus, graças eu te dou pela vida do teu filho Jesus. Porque por Jesus ter passado lá na coletoria, eu parei de fazer mal aos meus irmãos. Eu parei de pisar no pescoço dos meus próprios irmãos. Eu parei de fazer o que era errado. Lindo, não é? Nós precisamos desenvolver isso, sabe, querido, querida? Precisamos desenvolver gratidão a Deus com respeito a Jesus. Nós somos gratos a Deus por nos dar o alimento, por nos dar as nossas roupas, nossa casa, nosso emprego, nosso casamento, os nossos filhos, mas nós não somos gratos, deveríamos ser, pelo fato de Jesus existir, pelo fato de Deus ter enviado Jesus à cruz, pelo fato do Senhor Deus ter enviado Jesus à terra. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é? Em tudo dai graças ao Senhor, fazei tudo, olha que coisa linda, e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, dando graças a Deus pelo Senhor Jesus. Isso significa dizer que Jesus é rei na nossa vida, que Jesus é soberano na nossa vida. É apenas Ele que manda na nossa vida, não enfim, desejos quaisquer que sejam, sabe? Eu gosto de uma palavra que o rei Davi falou, é um salmo que eu amo, não estava planejando falar dele não, por isso eu vou procurar. Mas é um salmo em que nosso querido Davi fala sobre ele já estar sossegado. É Salmo 131. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu amo este salmo, eu amo de montão, porque aqui o rei Davi está dizendo, né, Senhor, o meu coração não é soberbo, é coração de criança, a criança não é soberba, não é? Acho lindo criança, ela não é soberba, a criança brinca com qualquer outra criança, uma criança cujos pais são mais pobres do que os pais dela, criança com a pele, com a cor diferente da pele dela, criança que tem um membro a menos do que ela, né? A criança não tem essas coisas ruins que nós temos, né? Elas tão feias, né? Preconceito, racismo, acho horrível. E o querido rei Davi está dizendo aqui: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem o meu olhar é altivo, não é? Aquela pessoa que se destaca, ela que é a melhor, não é? E eu amo quando todos os que escreveram a Bíblia, né, no Novo Testamento, por exemplo, nos deixam essa mensagem, né? De que o outro esteja como maior do que nós, né? E aqui o rei Davi está falando dele, ele não está dizendo para a outra pessoa ser igual, ele está dizendo para Deus: Deus, meu coração não é soberbo e o meu olhar não é altivo. Aí ele diz, que acho lindo: Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, eu não estou mais com vontade de desbravar, chegar no topo, alcançar os maiores patamares, ter os melhores carros, as melhores casas. Não, Senhor, eu não estou assim. Eu não estou assim. E ele diz
Pelo contrário, pelo contrário, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma, que a alma é que fica sedenta dessas coisas, né? Ah, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Oh, para de querer, né, alma? Não custa nada, para um pouquinho, sossega um pouquinho, ouve mais, aprenda mais, ofereça mais para os outros, dê mais de você, ao invés de estar querendo que as pessoas façam, deem para você, por você, né? Seja mais humilde, alma. E ele diz, ó, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele deu um basta, chega, chega, né? Chega de querer poder, né? Chega de querer sobrepor ao outro. Seja humilde, alma. Seja humilde, sirva mais, né? O Levi passou a servir a Cristo. Ele estava retirando dos irmãos dele, israelitas, né? E ele entendeu, não, estou fazendo tudo errado. Agora eu tenho que dar. Eu vou seguir os passos do meu Deus. E ele foi, ele não titubeou. Eu acho que ele não esperou, não. Ah, eu vou terminar o expediente, depois eu vou. Não, ele largou tudo e foi. Por isso que eu até tenho a sensação de que não havia um prédio, uma edificação onde ele estava. Ele devia estar na rua, né, ali no meio da rua. E eu fui, por exemplo, uma vez para a Argentina, eu passei uma temporada lá, e lá eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto aqui, que eu acho que de fato não havia aqui, se é que hoje há, mas que era o câmbio, não é? No meio da rua. E eu achei aquilo interessante, não é? Porque as pessoas chegam e fazem a troca de moeda, compram dólar, vendem dólar na rua, no meio da rua. Não sei se hoje ainda é assim, mas quando eu fui era isso. Então eu imagino que no caso do Levi, ele devia estar na rua, não é? E na rua ali o povo passava, ele, vem cá, você é judeu ou é romano? Eu sou judeu, então paga aqui. É o que a gente pode hoje imaginar que sejam os pedágios, né? A pessoa anda meio metro, tem que pagar. Mais meio metro, tem que pagar. É a mesma coisa. Mas o nosso querido rei Davi diz, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, e como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma hoje para comigo. Eu dei um basta na minha alma e ela passou a ficar assim, ó, quietinha, sossegadinha, não é? A minha alma não me perturba mais querendo coisas. Sabe, querida, eu de vez em quando faço isso, né? Eu entro pelo shopping e só vou ao shopping efetivamente por alguma necessidade, né? Quando não é isso, eu vou com a minha filha, a gente almoça, janta, ou come uma pizza, dá uma voltinha, né? Mais para exercitar as pernas e andar de mãos dadas, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas nada daquela figura do consumismo, não, que isso eu aprendi na primeira igreja, onde Deus me tratou como ovelha, sobre o que é o consumismo, né? Então eu aprendi sobre isso e não quero desaprender nunca jamais. Mas eu volta e meia, né? A gente entra e sai, e quando sai fala assim, Deus, muito obrigada, porque eu não caí em tentação. Eu não caí na tentação de comprar, de gastar, de achar que eu preciso, quando na verdade eu não preciso. E ele diz isso, né? Como essa criança é a minha alma para comigo, uma criança sossegada, uma criança que se aquieta no colo da mãe, nos braços da mãe, né? Ela estava chorando, esperneando, aí a mãe pegou, ela ficou quietinha, né? Assim é a alma dele para com ele. Então ele disse para Deus, Deus, eu dei um jeito na minha alma que ficava me perturbando. Sabe, querida, aquela coisa do a pessoa não se dominar, não é? Não pode ver uma mulher que já está lá atrás do rabo de saia, traindo uma mulher, tendo filho à torta e à direita. Não pode ver um homem que está lá desesperada, né? Não pode ver uma roupa, uma liquidação. Não pode ver
enfim, uma coisa que seja dos outros, que está lá querendo ter, querendo tomar da pessoa, enfim, é isso, né? É exatamente isso. Precisamos cuidar, né? Não pode ver uma coisa acontecer que tem que falar, tem que colocar no holofote, exibir ao máximo, né? Enfim, coisas assim que, na verdade, o que o rei Davi está falando aqui é: vamos dar um tranco nessa alma. Amém? E quando nós nos colocamos nos caminhos do Senhor, conforme o nosso querido Levi fez, nós damos um tranco na nossa alma. Ele deu um tranco na alma dele que não tinha ética, né? Que se tivesse ética, ele não estaria trabalhando para os romanos, que estavam oprimindo o povo judeu. Se nós tivermos ética, nós vamos parar de fazer um monte de coisa que nós sabemos que, como nação, infelizmente, nós somos conhecidos lá fora, né? Como um povo desonesto, um povo injusto, um povo mentiroso. As mulheres são dadas à prostituição e por aí vai, né? Vamos dar um tranco, não é? Amém? Vamos dar um tranco na nossa alma e fazer que ela conheça a ética, conheça os princípios de Deus e aplique, queira aplicar os princípios de Deus. No nome de Jesus. O nosso querido Levi teve o seu nome mudado por Jesus para Mateus e passou a servir a Jesus. Tudo que era dele passou a ser de Jesus. Que você faça isso também. Que tudo que é seu, você entregue a Jesus para que ele mude, como mudou aqui a alma do rei Davi. Amém? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus eu engrandeço o teu nome, te exalto, te bendigo e agradeço por mais um dia em nossas vidas. E agradeço ao Senhor pela vida da pessoa que está diante desta mensagem agora. E peço que o Senhor, meu Deus, como foi feito com o Levi, o Senhor faça com ela, mude o nome dela, mude a estrutura da vida dela. Caso essa estrutura esteja podre, esteja enferrujada, esteja necessitando efetivamente de uma mudança, como o rei Davi fez, ele parou a confusão, a briga, a guerra, a luta, os desejos desenfreados da alma dele. A alma dele passou a ser uma outra, uma nova criatura. Faz surgir, Pai, na vida dessa pessoa, uma nova criatura, uma nova roupa. Dá uma nova roupa para ela vestir, Senhor, para que ela tenha acesso às bodas do Cordeiro. Escreva, Senhor, o seu nome no livro da vida, lhe conceda a vida eterna, Pai. Perdoa-lhe os seus pecados e faz que ela seja, Senhor, conforme foi o nosso querido Levi, transformado. Até o nome dele foi mudado. E novas obras ele passou a realizar. Obras essas instruídas e orientadas pelo teu Filho Jesus. E o rei Davi, da mesma forma, como um homem segundo o teu coração, um homem que o Senhor amava, o Senhor declarou que entre um e outro o Senhor preferia ele, assim como Davi, que se arrependia e principalmente se dava por satisfeito com o que ele tinha. Que assim seja na vida desta pessoa, Pai, que ela seja uma pessoa bem-sucedida e ela seja efetivamente próspera, sabendo nós que prosperidade é não ter falta de nada. Ou seja, dentro dela, a alma dela sossegada, parando de exigir dela que ela faça o que ela não deve fazer. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Amém, meu amado e minha amada. No nome de Jesus Cristo, me despeço de você no dia de hoje, desejando a você um dia feliz e próspero, em todos os demais dias da sua vida também, junto à sua família, vivendo debaixo da potente mão do Senhor, com a orientação do Senhor Jesus Cristo e a proteção aqui nesta terra do Espírito Santo de Deus, que Deus providenciou para aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vá à casa do Senhor hoje e entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele vai fazer por você. Tchau, tchau.